Comissário, existe alguma possibilidade de outras turmas, além da turma 3 e a turma 4? Quais sinais poderiam indicar uma possível turma 5 na Cadepol? Então, Glaudimar, o que nós temos de forma oficial, né? Obviamente que eu participei de algumas reuniões, tanto no âmbito gestor lá do governo, quanto executor ali, enquanto professor e coordenador da Cadepol, nós temos ali uma previsão já anunciada, né, de mais 1.800 vagas e o provimento dessas vagas que foram autorizadas aí pelo governador, né, com o advento do segundo TAF. Porém, pelos cálculos, né, que têm sido feitos, se a gente der provimento a todas essas vagas que já foram anunciadas em audiência pública, nós ainda não vamos matar completamente, né, todo o efetivo que foi chamado para o segundo TAF. Né? Então ainda ficaria pendente uma pequena parcela, mas que haveria necessidade de uma nova turma. O que eu vejo também, como eu falei, ainda não foi anunciado de forma oficial, mas oficiosamente, né, os compromissos políticos que foram colocados no âmbito do governo, pelo menos essa galera que foi convocada para o segundo TAF e que foi aprovado em todas as etapas da primeira fase, eles têm, né, o compromisso, digamos assim, do governo de serem aproveitados, né, ao longo do prazo desse concurso público. Então, a perspectiva que nós temos, né, é de chamada de uma T3 e de uma T4, né, e vai ficar pendente algumas vagas para uma T5, né, com o anúncio, né, dessas vagas oficialmente ao término aí dessas convocações. Então, eu acredito, Claudio, claro que a gente não tem garantia de nada, né, até porque oficialmente não foi colocado. O que a gente tem de forma formal foi a manifestação do delegado Palermo, lá na audiência pública que eu estava presente na mesa, né, e ele, naquele momento ali, fique claro, ele era o representante institucional, ele não falava por ele falava enquanto longa-manos do secretário, do então secretário de Polícia Civil, e foi, obviamente, brifado para poder colocar aqueles números ali que eram possíveis de serem anunciados. E ele deixou de forma muito clara quais são as intenções institucionais ali em relação ao concurso, em consonância com o que já havia sido compromissado com o governo em relação às autorizações, né, que culminaram com o segundo TAF. Então, acredito que ao término desse processo, nós vamos ter, né, em pelo menos 3 turmas aí, T3, T4, T5, o aproveitamento de todo esse efetivo que foi anunciado e foi autorizado até o segundo TAF. Né? Por enquanto, o que a gente tem, né, de mais concreto no concurso público é isso. Então, a turma 3 e 4, oficialmente, existe uma sinalização por parte do governo, na figura do delegado Palermo, e para que a gente consiga aproveitar todos os aprovados no segundo TAF, a gente chegaria em mais uma turma que seria supostamente uma turma 5. E aí, com mais essa turma 5, conseguiria convocar todos os aprovados no segundo TAF. Então, para que a gente tivesse talvez uma outra turma depois dessa 5, consequentemente, somente com um novo TAF, né? Que aí poderíamos ter aí um terceiro TAF. Perfeito. Teve uma renovação de contrato da FGV, que o pessoal me mandou muita mensagem. Eu não sei nem se foi publicado no BI ou se foi publicado no Diário Oficial. Eu sei que chegou também uma imagem de uma renovação do contrato com a banca FGV para o concurso da Polícia Civil de 2021. Essa renovação de contrato, ela implica em quê, comissário? Ela é uma sinalização para um terceiro TAF ou não? O que circulou nos grupos, inclusive, foi uma minuta que foi autorizada pelo secretário, né? Uma autorização do secretário que nem sequer tinha sido publicada ainda no Diário Oficial. Mas tem alguns candidatos aí que têm acesso, né? Eu sei, e de fato havia autorização do secretário, e aquilo ali quis dizer o seguinte: um ato administrativo que era esperado, obviamente que houve uma conclusão do contrato com a FGV e a necessidade de se fazer um aditivo para dar provimento à continuidade do concurso. Então, por exemplo, o pessoal da T2, né, que está em vias de ser concluído, eventuais convocações, eventuais chamadas que ainda dependam da FGV, se você não tiver um contrato em vigor, você fica impossibilitado de dar continuidade a esse serviço. Então, era algo obrigatório, né, para poder dar provimento ao que está em andamento. Então,
essa questão do aditivo, a priori, não tem uma ligação direta com o terceiro TAF. O terceiro TAF ainda é um evento ainda futuro, possível dentro da seara política. Mas, por enquanto, ainda não temos uma associação direta. Lá na frente, né, quando a gente der provimento a esse cronograma que está em vias de se suceder, com a T3, T4, T5, né, você necessariamente vai ter, de acordo com a discricionariedade do governo também, né, se houver realmente essa construção política que deve ser feita ao longo desse tempo, a possibilidade de convocação de um novo TAF. Mas, por enquanto, Glaudimar, né, a gente tem que ser pés no chão e também falar de forma como os fatos se sucedem. O aditivo ele não está direcionado para o terceiro TAF. O aditivo ele está direcionado para a conclusão das fases que estão em andamento. Não é algo futuro, é algo presente. Porque se você não tivesse o contrato em andamento, você não consegue dar provimento àquelas publicações que são necessárias para o concurso. Isso é uma coisa. A fila vai andando, né? Como eu costumo falar, para que os da frente possam entrar, né? Para os de trás possam entrar, os da frente têm que entrar primeiro. Né? Se todo mundo está ali diante de um vagão da Central do Brasil lotado, os que estão atrás têm que empurrar os que estão na frente para entrar, para que eles possam entrar depois. Então, esse pessoal que está no T3, T4, T5 precisa entrar para dar oportunidade que mais à frente a gente tenha essa construção política. E aí sim vai ser necessário, nesse quesito, é bom que a gente tenha um contrato em vigor, né? Com uma organizadora, porque ela vai ser necessária para que lá na frente, tendo o aval político e discricionário do governador, a gente possa, de fato, tocar esse terceiro TAF. Vai ser necessário, né, esse contrato em vigor. Mas, por enquanto, não tem realmente uma associação direta. Né? É uma condição sine qua non lá na frente, mas, por enquanto, ele está amparando o que ficou para trás e não o que ficou para frente. Então, não tem nenhuma sinalização oficial nenhuma ainda sobre um terceiro TAF, certo? Com relação à audiência que a gente teve ainda lá na Alerj, e ainda falando dessa questão do terceiro TAF, foi oferecida ajuda da Alerj para a promoção do terceiro TAF. Existe alguma necessidade do governo de contar com a ajuda da Alerj para a realização do terceiro TAF, ou esse não é o limitador para um terceiro TAF? As razões de não termos um terceiro TAF agora, elas estão ou não relacionadas aos custos para a realização do TAF? Na verdade, a Alerj ela faz a injunção política do concurso e faz no seu papel mesmo. Tem mais é que fazer isso, pressionando o executivo a dar continuidade ao concurso. Eu sempre converso, dialogo com as comissões, né? Como você falou, eu tenho uma experiência classista de muitos anos, e o que funciona é isso mesmo: as comissões irem até a Alerj e a Alerj provoca o governo. E nesse cenário, obviamente, que se oferece uma ajuda para o TAF, né? Só que do ponto de vista do governo, não é somente o TAF, né? Que não é somente a necessidade orçamentária de um TAF que vai viabilizar ou inviabilizar, né, a continuidade do concurso. Você tem ali, né, uma previsão para o curso de formação, posteriormente uma previsão de salários, de benefícios também futuros desses policiais. Então, é um cenário aí de médio e longo prazo, que o governo tem que prever, fazer as previsões necessárias da LOA, do PPA, né, da questão do Comissarf também, que vai passar para lá, porque depende também das vacâncias para que se dê provimento a novas turmas. Então, embora, né, a Alerj faça um movimento político, né, dentro do seu papel, e é importante que o faça, também de pressionar o governador, mas isso não vai ser o diferencial para ele fazer ou não deixar de fazer. Ele, mais à frente, né, ele vai ter essa questão na mão, né, vai depender muito dessa construção política ao longo do tempo, que também depende da parceria da Alerj, para ele decidir ou não se vai dar provimento a esse terceiro TAF. Mas que para que possamos chegar nesse ponto, a gente tem que resolver esse nó do segundo TAF, porque não adianta nada convocar um terceiro TAF se nem o primeiro TAF ainda não concluiu. Então,
a gente tem que ter também entendimento, cautela, né? Eu entendo, né? Tenho muita empatia. Sou professor há muitos anos, sou professor de curso preparatório, sou professor da Cadepol, líder classista, eu brigo por todo mundo, antes, durante e depois da Cadepol, mas a gente tem que ter essa maturidade de entender que, às vezes, o assodamento acaba atrapalhando mais do que ajudando. Existe aí uma questão que a fila, de fato, está andando, e andando até melhor do que já andou outrora, está andando muito bem, né? Demorou, de fato, um pouquinho de 2021 até iniciar a primeira turma, mas no momento que startou, você tem uma capacidade máxima da Cadepol na T1, a capacidade máxima da Cadepol na T2 e a previsibilidade das próximas a Cadepol também no movimento máximo. A luta é para antecipar esse cronograma, para dar mais tempo de se chamar mais pessoas dentro desse prazo do concurso. Mas temos que ter cuidado com esse assodamento, de atropelar, né, as fases desse concurso. Quem está na frente tem prioridade, vai entrando e vai dando oportunidade para os que estão atrás poderem também ingressar na instituição.